história. É isso aí que a gente vai fazer. Porque aqui no podcast da Skyline, que é a jornada, a gente faz isso mesmo. A gente chama pessoas de referência no mercado, pessoas que já têm uma bagagem, que já têm uma experiência, para a gente realmente entender o que fez essas pessoas chegarem onde elas estão hoje. Não é um caminho fácil, o mercado imobiliário é muito competitivo, ele muda toda hora, e quem já está ali há um tempo, eu tenho certeza que tem muita propriedade e também muita história para contar para a gente, né? Verdade. Muita história. E aí, como é que vocês estão hoje? Como é que vocês foram para academia? Vocês não foram, que estavam conversando aqui. Pois é, hoje a gente não te viu ontem na academia, né? Você já faltou ontem, hoje foi de manhã, não foi isso? É que eu tô mudando minha vida agora, eu quero fazer as coisas, a academia pela manhã, então Sim. a minha meta é acordar entre 6 e 6 e meia, daí eu chego na academia ali até umas 6h30, 6h40, faço meu treino, volto para casa. E ó, um outro ponto muito importante que eu tô fazendo é tomar um banho frio quando eu chego em casa. Nossa. Frio. É sério. E ajuda bastante, sabia? Então, a gente não está conseguindo cumprir nossos horários com a academia, mas já que a gente está abrindo nossa vida, né? A gente acorda às 5h50, né? E a gente chega muito cedo na empresa. E que acaba também dando um toque especial ali, mas é puxado. Então, a gente não conseguiu encontrar ainda uma fórmula para conseguir colocar isso na nossa vida de uma forma mais regrada, porque o horário que tem é à noite, né? E à noite a gente tá bem cansado. Até porque a gente acaba indo na academia, né? Vai eu, a Dani, a nossa filha, né? O nosso filho vai também... E o meu cunhado. Então, a gente acaba indo vai em no grupo. final. Se a gente fosse de manhã... se fosse de manhã, a gente teria um pouco de dificuldade para conciliar. Os horários também. Mas ó, vou falar para vocês que está sendo um desafio, porque eu também não gostava muito de acordar cedo de manhã. Mas a parte do banho, no primeiro dia que eu tomei o banho frio, foi um choque, assim. Foi um choque. Porque, na verdade, isso vem de uma técnica que o pessoal utiliza, que é o banho de água fria. Eu não sei se vocês já viram na internet, assim, aquele pessoal entrando nos tanques de água. Sim, assim, até com gelo, né? O pessoal faz com gelo isso. Eu ainda vou fazer o com gelo, mas eu comecei com banho frio. E é muito engraçado, assim. Claro, aqueles primeiros 5 segundos que você tá ali embaixo, você fica assim... Sem respirar, né? Você fica assim, mas depois assim de um tempo, passa, parece que a água tá quente. E o mais interessante, o porquê que eu faço isso, é que depois, ao longo do tempo, quando você vai fazendo isso, a temperatura do seu corpo ela baixa, você reduz o estresse, você reduz a ansiedade. Então, hoje de manhã, enquanto eu tava puxando peso na academia, eu tava só sonhando, quero chegar em casa, quero tomar aquele banho gelado, porque eu sei que depois eu vou ter um dia bom. Não é fácil, mas é bom. É isso aí. O importante é a gente tentar de alguma forma, Exatamente. Né? E algo que eu sei que também não foi fácil, quer dizer, não sei se a palavra foi fácil. Não foi fácil, de jeito nenhum. É a trajetória de vocês. Que agora vamos contar para o pessoal que está assistindo aí quem são Dani e Juliano da The One Imóveis. Como vocês começaram? Conta um pouquinho pra gente. A história, eu vou me controlar, que senão eu vou tomar conta do microfone aqui. Mas a história, ela é diferente, a nossa história, né? Eu vou contar... Foi uma casualidade. Foi uma casualidade, né? Então, assim, eu sou formada em enfermagem e o Juliano em administração, tá? Trabalhei 8 anos na enfermagem como enfermeira, fiz algumas pós-graduações, trabalhei com enfermagem de trabalho, eu trabalhei em psiquiatria, né? Tudo em Joinville? Tudo em Joinville. Não, eu tive algumas trajetórias em São Francisco do Sul, tá? Meu início foi lá como enfermeira, vim para cá, trabalhei na Vega do Sul como enfermeira, né? Mas eu tive algumas trajetórias em Joinville, sempre em saúde pública, e acabei ficando quase 3 anos em psiquiatria, e também comandando agente comunitário, essa parte de saúde pública mesmo, né? Nesse trajeto, chegou um momento, porque eu sou uma pessoa que eu absorvo muito tudo das pessoas, assim, é uma coisa minha, né, que eu até tenho que cuidar, porque, assim, eu gosto muito de conversar, né, faz parte de mim, e é uma coisa natural, qualquer
trabalho, qualquer lugar que eu passe, as pessoas me procuram para contar suas histórias, né? E muitas vezes tristes, né? E coisas é uma coisa, não sei se eu atraio ou se eu tenho algum dom que eu não sei. O pessoal se sente confortável em conversar contigo, então assim, tanto que essa parte que eu tive, né? Não foi minha carreira inteira como enfermeira, mas Quanto tempo você ficou na área de 8 anos. 8 anos. Né? Mas, assim, esses anos que eu cito, principalmente a psiquiatria, que não era uma área escolhida, aconteceu por um acaso também, eu aprendi muito a entender. Muita gente fala assim, Dani é boazinha, Dani... tenta... É que eu falo assim, vamos tentar ver o que essa pessoa... Qual é o lado bom dela, o que ela tem... Por que ela fez isso, né? Porque, às vezes, tem coisas que... Claro, são propositais, mas muitos casos as pessoas fazem sem perceber. Aquilo é delas, né? Ou da história dela, ela não consegue fazer de uma forma diferente. E isso hoje eu percebo que ajuda muito a gente também ali na questão de todo o grupo, né? De toda a equipe. Quando um corretor não está bem, né? Ou se ele acha que o desempenho dele não está bom. Então, eu acabo dando esse suporte, né? Tentando, assim... não é que eu saiba tudo, mas eu tento da minha forma acolher, né? Sim. Então, nessa trajetória de enfermagem, chegou um momento assim que eu estava sofrendo muito com isso, né? Eu estava adoecendo com isso, porque eu trabalhei numa área que eu via muita coisa ruim acontecer. Vou citar, assim, só fazer um parênteses, né? Abuso sexual... eu ia em casa de traficante, essas coisas assim. Então, tu vê um bebê recém-nascido com um traficante baleado do lado. Enfim, aquilo foi mexendo muito comigo, né? Chama o conselho tutelar, justifica, assina. A gente teve ameaça de morte por uma pessoa que você nem imagina, né? Então, assim, são coisas pesadas. Aquilo começou a mexer, o Juliano, na época, falou, Dani... Você tem que procurar ajuda, você está adoecendo. E eu tive aquilo como uma consideração ruim dele. Né? Eu falei, poxa, você está dizendo que eu não sou uma boa enfermeira? Né? Mas vocês já estavam juntos há quanto tempo nessa época? Desde 2001. Nós estamos juntos desde 2001 e nós somos amigos desde a escola. Né? Um romance começou lá atrás, então, da escola. Exatamente. Mais ou menos, começou e não começou. Amigos, houve uma tentativa, mas essa tentativa de romance não aconteceu e foi acontecer mais lá pra frente, né? Mas... Não aconteceu por causa dele. Né? Então, assim... Mas, enfim, a gente... na época da faculdade, eu tinha namorado, a gente saía juntos, ia em balada... Tudo, assim, como amigo mesmo, né? Nem ele, nem eu. Sem qualquer pretensão. A gente jamais imaginou que ficaria juntos. Segundas ou terceiras intenções. Sabe? Eu apresentando amiga, tal, aquela coisa toda, de amigo mesmo. Né? E no fim a gente acabou ficando juntos, então nessa época a gente já estava... Eu não lembro agora para te dizer o ano, assim, mas a gente já estava casado, né? E então essa primeira observação do Juliano, assim... Eu fiquei meio assim, sabe? Só que isso me fez parar para rever o que eu realmente queria. Então, eu entrei numa fase, assim, de... eu sei o que eu não quero mais, mas eu não sei o que eu quero. Essa transição foi muito difícil, porque você investe numa carreira, você estuda... Faz faculdade. Né? Faz faculdade, faz pós, faz outra pós, faz não sei o quê. Então, aquilo mexe muito, porque você pensa... mexe com o que as questões da tua capacidade, do que você quer para sua vida. Daí eu já não era tão nova, né, quanto no início. Daí tu pensa, poxa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Ganhava bem financeiramente, porque eu sempre me virei, sempre fui agitada. Então, além do trabalho, eu dava aula à noite, eu dava uns como é que fala? De monografia, ajudava em monografia, enfim, sempre, né? Essa parte não era problema, eu não tenho medo de trabalho. Mas, assim, foi uma parte bem difícil, né? E que daí a gente estava com com uma filha pequena. O Juliano herdou um filho meu, né? O Cícero. Então, ele é pai do Cícero, né? Mas foi um presente que ele recebeu junto comigo, né? Que o Cícero veio de uma outra história. E então, a gente teve a Eris, né? E nessa época, ela já era nascida. E daí foi muito difícil, né? Eu já vou deixar ele contar o paralelo dele, né?
mas só para finalizar a minha parte dele junta com a dele. Então, nessa época, os meus pais sempre tiveram uma loja de decoração, né? Trabalham com Natal e Páscoa, assim, bem focado. E na época, meu pai falou, Dani, o que eu posso fazer, tu pode me ajudar na loja, tá? Mas, assim, eu vou te pagar 1/5, 1/6 do que tu ganha, né? Eu não tenho como te pagar o que tu ganha. E eu aceitei na hora. Na época, o Juliano também estava com a carreira em ascensão. O que o Juliano fazia naquela Vai, época? fala. Pois é, eu sou joinvilense, sempre morei em Joinville, né? Quando passei no vestibular, passei para a Federal de Santa Catarina, fui morar lá, fui de 96 até 2001, estudei lá, fiz administração, né? E no jantar de formatura, no meu jantar de formatura, um amigo meu comentou que o irmão dele estava precisando de um estagiário para um projeto. Era uma empresa de consultoria, né? E precisava de um estagiário para um projeto que era em Joinville. Então eu do jantar de formatura lá com os meus amigos, eu já estava empregado, né? Então, eu acabei vindo para Joinville e voltei. A minha vontade era permanecer em Florianópolis, gostava bastante lá da vibe da cidade e tudo, né? De correr na beira-mar, de andar de roller da beira-mar, sabe? De andar de bicicleta. Então, gostava muito lá de Florianópolis, mas acabou que eu voltei para Joinville. Voltei em partes, né? Porque era uma empresa de consultoria e a gente trabalhava com projetos, né? E acabava que o projeto era, naquela ocasião, era em Joinville, mas eu já trabalhei em Cuiabá, Porto Alegre, São Paulo, Tatuí... Portugal. Cesário Lange, Portugal, em Lisboa, né? Então, já viajava bastante. E fui trabalhar, era uma empresa multinacional, fui trabalhar lá e fiquei lá por 8 anos. Quando eu comecei a rever essa minha carreira também, a nossa filha tinha nascido em 2008, e a minha vontade não era de ser um pai ausente, eu queria estar próximo da família. A minha rotina era de segunda-feira pegar o avião, passar a semana fora e na sexta-feira voltar. Quando dava para voltar na mesma semana, e às vezes ficava 15 dias, né? E eu não queria, eu adorava o que eu fazia, mas não queria essa rotina. Mas não queria muitas essa vezes rotina. eu buscava ele no aeroporto de Navegantes, daí ele ainda fez pós em Balneário, lembra? Exatamente. Daí a gente ia era super cansativo, eu não sei nem como é que ele fazia. Eu fazia semanalmente, né? Fazia semanalmente um trajeto naquela ocasião. Eu vinha de Ponta Grossa, vinha de carro, né? Pegava a Dani em Joinville e ia para Balneário fazer a minha pós. E a minha pós era a cada 15 dias. E a dela também era a cada 15 dias. Alternadas. Acabava que a gente ia toda semana, fazia esse trajeto. Eu rodava... Porque eu fiz 2 pós ao mesmo tempo. Eu fiz pós em acupuntura, eu trabalhei 1 ano com acupuntura, e pós em saúde do trabalhador. E ele fez a pós dele em Balneário. Então, assim, eu fazia em Itajaí, daí uma era num final de semana, a outra dele era no outro, a outra dele... Então, assim, então a gente estava viajando, estudando. Eu cheguei a rodar com o meu carro, né, em um ano, 40 mil quilômetros. Né? Então, imagina... Era assim, puxado. Né? Mas, enfim, eu trabalhei nesse período, né? E eu sabia que não era a vida que eu queria levar, né? E nesse meio tempo, né? O meu pai sempre construiu, sempre empreendeu. Ele tem a empresa dele na área de engenharia florestal, né? Sempre empreendeu e acabou que ele estava com uma obra, construía com outro sócio. Ele estava com uma obra que era um pouquinho maior e precisava de alguém para ter uma atenção um pouco mais especial. Mas eu não sabia qual era a diferença de tubo soldável para tubo de esgoto, não sabia absolutamente nada. Não sabia que era uma garganta? Não, nada. Não tinha. Eletroduto era corrugado, era em barra, isso para mim era russo, né? E a gente eu acabei saindo da empresa, pedi para sair, e o meu início também foi para auxiliar numa obra que ele estava fazendo junto com outro sócio naquela ocasião, né? Sempre casas para revender. E fizemos uma obra, fizemos outra e o negócio foi tomando corpo, né? Mas nessa época você se envolvia já com a parte da venda? Ou era não, só com a parte da construção? Somente a construção. Só a construção. Como é que veio a história, e aí que a gente entra com a parte de intermediação, como é que veio a história? Eu como construtor, eu precisava ter um projeto em execução
em projeto e um terceiro Buscar terreno. projeto procurando buscar terreno. Porque o problema na construção é você parar. Você não pode parar a Perde construção. equipe. Né? Você desfaz a equipe. E essa era a dificuldade. E eu via, né, quando eu ligava para as imobiliárias, eu estava precisando comprar, em condições de comprar, e não conseguia comprar o terreno para a minha próxima obra. E eu ligava para as imobiliárias e eu perguntava se dava para fazer geminado, se tinha alguma restrição. E o que eu escutava dos corretores é que eu tinha que ir até a prefeitura e fazer a consulta. Olha o absurdo. Isso aí foi que ano? Que é 2009? 2009, 2010. Faz tempo, mas não faz tanto tempo assim. Então, quer dizer assim, você ligou pro corretor, mas ele quer só a comissão. Ele não quer trabalhar. Exatamente. Então eu ficava super chateado, incomodado, porque eu tinha condição de comprar, precisava comprar. E a minha resposta é vai na prefeitura e vai fazer a consulta para ver se pode fazer o geminado, o prédio. Daí não dá, né? Isso aí foi em paralelo na época que eu fiz a transição e fui trabalhar na loja dos meus pais. Né? Então, a gente com a filha pequena, ele já tinha saído da empresa de São Paulo, iniciado com construção, e eu fiquei 3 anos, mais ou menos, trabalhando com os meus pais, gerenciando a loja, mas gerenciando era tudo, né? Equipe, estoque, compra, formação de preço, tudo. Comecei a trabalhar com vendas, né? Amava. Seu primeiro contato com vendas foi então. Amava. Na verdade, sim. A minha mãe, ela tem venda na veia. Minha mãe, se você chegar lá e pedir um pinheiro vermelho, se ela quiser te vender o rosa, ela vai vender. Tá? Ela é muito boa. E ela é uma referência para mim. E ali, assim, eles deram toda a confiança para mim, né? Então, eu pintei e bordei no bom sentido. Na época, a gente começou... Revolucionou a loja, a gente começou a fazer open house na loja. Na época, até com a Fabíola Bernardes. Daí, eu contratava banda, Papai Noel, não sei o quê, convidar. E comecei a dar um up na loja, né? E, enfim, e gostava muito. Eu chegava, assim, com vontade, sabe? Eu era a primeira a chegar, a última a sair. E assim, não sei se tu já entrou numa loja assim, focada em Natal, mas tu tem que montar ali, sei lá, 20 pinheiros decorados. Durante o dia as pessoas tiram as coisas, final do dia a loja tá detonada. Fecha a loja 8 da noite, 9 da noite, a partir de agosto bombava, né? Então, quem é que vai arrumar para outro dia? Então, os funcionários iam embora, eu ficava, mas eu ficava feliz, porque eu gostava do que eu estava fazendo. Então, ele cuidava dos filhos. E eu ficava na loja sozinha, todo mundo, tu é louca. Vai ficar, eu amava, eu ligava música e ficava arrumando pinheiro. Fui fazer curso de vitrinismo, de pinheiro, eu tenho curso de tudo que tu imaginar, tá? Porque eu adoro curso, eu acho que qualquer coisa que você aprende, ela vai encaixar em algum momento em alguma coisa. Então, eu fui fazer assim, amava. Então, fiquei esses 3 anos, quando, aí entre 3 anos e pouco que eu tava ali com os meus pais, o Juliano começou, tu tem perfil de corretora? Tu tem perfil de corretora? Vendo toda a minha dificuldade, né, de conseguir terreno, né? Acho terreno pra mim aí. Daí a gente... Ele, eu pago outros corretores, podia, né? Você tem que ser corretora. E eu vendia as unidades, né? Eu vendia e pagava os honorários para outros corretores. E aí eu comecei já a fazer conta. Poxa, se a gente buscar o terreno... Os honorários ficam conosco, se a gente vender, ficam conosco. Eu já comecei a fazer conta. E foi engraçado que, assim, olha como as coisas são, né? A gente estava até vendo, na época, o programa da Fabíola lá. E daí, nós dois vendo juntos. Daí o Júlio... Essa é minha corretora, a Lúcia. Porque ele tinha uma corretora que atendia ele, que era a Lúcia. A Lúcia hoje mora em Campo Alegre. Beijo pra Lúcia, né? Isso aí. Lúcia Eu dizia, eu sou corretora dele. Não, eu sou corretora dele. A gente se encontra e eu digo assim, ela foi a corretora que mais vendeu imóvel pra mim. Na época ela trabalhava na Concreta, a gente dava exclusividade pra ela. A Lúcia, ela foi uma parceiraça, assim, do Júlio. E daí, na época, a gente assistindo o programa, e nós dois ao mesmo tempo, a Lúcia... Daí, então, tu conhece a Lúcia? Falei, não, a Lúcia, eu era chefe da Lúcia na psiquiatria, porque ela era técnica de enfermagem. O esposo dela era diretor da Unimed. Ela era... E a gente não sabia. E a gente não sabia, e era a corretora dele.
E daí, a gente descobriu que ela também saiu da área da enfermagem e foi para corretagem. E daí, quando eu me formei, né, entrei nesse mundo, né, então a gente sempre brincou, que ela dizia, tu tirou meu construtor? Dizia, mas é meu marido, ele é meu. Então, a gente sempre brincou, assim, né, a Lúcia, ela fez bastante venda, né, e foi assim que eu entrei. Mas, assim, eu não entrei com tanta facilidade. O Juliano pegou, porque ele ficou insistindo para eu fazer o curso. E que também trazê-la para a área da corretagem seria também deixar de lado a área da gestão da loja dos pais dela, né? Pois é, então também já era era uma dificuldade nesse sentido. Uhum. Né? Aí um belo dia eu chamei um pessoal do IBREP, chamei a Dani também para o escritório. E me né? matriculou. E eu falei, vem aqui, eu tô te matriculando aqui no curso de corretagem. Quanto é que é pra... Na época era uma apostila. Dá pra parcelar? Dá. Quantas vezes? 10 vezes. Parcela no cartão 10 vezes. E aquilo foi... E foi E meio... a gente gravou essas 10 vezes porque eu não queria ser corretora. Eu não queria, porque eu estava feliz onde eu estava, entendeu? E outra, na minha cabeça, assim, como é que eu vou largar meus pais? Eu sou braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda. Então, foi muito, muito difícil para mim. Assim, meu Deus, eu vou largar meus pais. Como é que eu vou dar essa notícia para eles que eu vou ser corretora? Assim, bom, eu vou fazendo devagarinho e tal. No fim, o que aconteceu? Um belo dia, só para tu ver o tempo que passou. Lembrou gravou os 10 meses, né? 10 meses. A gente esqueceu O Juliano chegou para mim e falou assim, Dani, eu vou pagar a última parcela do curso. Tu tá em que... Falei, não tô em lugar nenhum, não fiz o curso. E não vou fazer esse curso. Vai fazer esse curso. Eu já paguei? Liguei pro IBREP e falei, eu tenho um curso, né, que a gente pagou, tal, para ser corretor. Eu acho que tá vencendo. O que vai acontecer? O que eu preciso... Olha, se você deixar vencer, você vai ter que pagar 50% do curso para poder renovar ali. Eu não sei como é que tá hoje, mas era assim na época. Meu Deus, pensei, vou morrer, né? Eu fiz o curso em 3 semanas, fiz as 10 provas, eu passei a madrugada, porque eu não saí da loja, então eu chegava... Você continuou estudando? Continuei. Daí eu chegava em casa, sei lá, 9 da noite, jantava e começava a estudar. Daí eu ia dormir, 3 da manhã, para estudar, para fazer a prova. Daí, claro, eu negociei com meu pai, falei que eu estava fazendo o curso. Fiz as 10, acho que se não me engano, eram 10 provas. Passei em tudo e me formei. Mas assim, não era ainda Você o que na minha cabeça eu não era corretora. Tipo assim, tô fazendo forçado isso aqui, né? Tive que conversar com os meus pais, porque eu tava me sentindo mal em relação àquilo. Daí eu assim, olha, tal, né, preciso fazer. Daí eu já vi a cara deles, assim, deu assim, ai, meu Deus. Era para sair para fazer o estágio, né? Eu preciso fazer o estágio. Depois de formada, tinha que fazer o estágio. Eu preciso fazer o estágio, tal, me formei. E peguei e falei que negociei com eles meio período no estágio, meio período na loja, tá? Então, é uma coisa assim, até indo pro tempo atual e depois voltando, é o que eu falo com quem tá na corretagem. Não dá para fazer 2 coisas. Ou você é corretor, ou você sai. Meio a meio. E tu já sentiu isso lá atrás? Já, tá? Então, assim, eu comecei, assim, eu vou ter que largar meus pais, e agora? Daí negociei, daí na época eles tomaram também uma decisão de reduzir, a gente acabou fechando a loja. Na verdade, a minha mãe tem o atendimento, na casa dela, mas ela faz mais atacado, Mercado Livre, ela mudou o estilo de atendimento. Não é como era antes e onde fechou, mas era um lugar onde muita gente conhecia, aqui em Joinville, mas acabou fazendo dessa forma, né? Então, para mim, aquilo foi assim, deu um aperto no coração, porque eu fiquei... Puta, será que eu fui a causadora disso, né? Mas, no fim, deu tudo certo. E daí o Júlio disse assim, tá, então agora vamos fazer o seguinte, eu quero que tu vá na Concreta, até vou falar um beijo pro Amandos, né? Eu quero que tu vá na Concreta, a Lúcia já me atende lá, vai trabalhar com a Lúcia. Não, eu já começo o estágio amanhã. Assim? Como assim amanhã? Não, já fiz entrevista. Na época era local, né? Que era a grande concorrente da Nagê, né? E eram as 2 maiores na época, assim. E trabalhei por bastante tempo lá, né?
aprendi bastante, mas eu tinha um trabalho na linha, assim, que eu achava que era mais meu estilo, porque tinha coisa de equipe, de uhul, haha, essas coisas eu não curtia muito, então eu fazia mais o atendimento, eu já tinha pessoas que eu conhecia, e como eu sou faladeira, então eu conseguia captação, fui me virando, assim, Trabalhando sabe? bastante com relacionamento. Com relacionamento, bastante relacionamento. Nunca fiquei esperando o lead na imobiliária, tá? Por quê? Porque primeiro que era uma imobiliária que na época tinha, sei lá, 90 corretores, tá? Lead, né? Se tu for ver, o que é um lead? Né? Pode ser qualquer contato, a gente não sabe de onde vem, pode ser real, pode não ser real. É relacionamento, desde aquela época. Então, assim, eu chegava às 8 da manhã, tá? Eu tinha filha pequena, então eu vejo, assim, às vezes, assim, no geral, né? Não estou falando da minha equipe, mas eu vejo, num geral, eu tenho muitos amigos corretores, assim, muita queixa. Tá? E eu já acho que, assim, é gerenciamento da tua vida. Mas esse queixo do quê, assim? Não deu tempo, não tenho tempo, eu tenho problema. É sempre essa, né? Então, isso é complicado. Todo mundo tem problema, né? Eu tenho problema, você deve ter problema, né? Que senão a gente não vai ser humano, né? Então assim, eu tinha os meus problemas, eu tinha uma filha pequena, na época eu não lembro, mas ela era bem pequena, e negociei com o Júlio os horários, os cuidados, e eu ficava praticamente das 8 às 8, tá? Eles faziam, tipo, a noite da pizza, né? E ficava, ligava e não sei o quê. E, enfim, eu fui dentro daquilo me moldando. Era o lugar que eu me sentia segura. Na época, o Juliano não concordava. Ele queria que eu fosse por um outro estilo de imobiliária. Mas estava ali no local ainda. Eu estava, fiquei bastante tempo, né? Lá eu conheci o Heitor, que hoje é ele que faz todo o atendimento da Elbor aqui em Joinville. Sim. Né? O Heitor foi meu chefe. Né? Tanto que ele foi até semana passada lá na imobiliária. Daí ele sempre fala para mim, Dani, o mundo dá voltas. E eu morria de medo, porque o Heitor era bravo. Ele disse, não, contigo não, mas eu tinha que gritar com aquela piazada lá. Então, assim, eu lembro o Heitor, assim, uma figura muito marcante na minha vida. Eu aprendi bastante com ele. Ele sabe disso. Cada vez que ele vai na imobiliária, eu falo para ele, a gente se abraça, falo, Heitor, né? Eu tenho uma lembrança boa. Tinha muita gente que tinha medo do Heitor, né? Mas ele sabia que eu fazia as coisas certinhas, não tinha... Fui uma pessoa que eu tive uma intercorrência, que eu não posso abrir aqui, porque a pessoa pode estar ouvindo, mas eu tive uma intercorrência bem séria dentro da imobiliária, de ser... como é que eu falo? De ter que ficar repartindo a minha comissão, né? E que eu não podia abrir na época. E era uma pessoa próxima a mim. Então, era uma pessoa que foi se aproximando, já ganhava sobre minhas vendas e foi se aproximando, tipo, de uma forma... Pô, olha como eu te ajudo... Né? Até usava uns termos assim, né? Como se fosse uma sociedade, né? E eu ia lá no banheiro, pegava lá 10 mil, 5 para ele, 5 para mim. E chegou um momento que aquilo foi me sufocando, porque eu sou uma pessoa que eu tô treinando para melhorar, mas eu tenho dificuldade de falar algumas coisas. E o Heitor foi a pessoa que eu abri isso. Falei, Heitor, eu tô sendo extorquida já há quase um ano, eu não aguento mais, essa pessoa já ganha sobre meu comissionamento e eu não sei dizer não, e eu reparo, como assim? E essa pessoa foi tirada da imobiliária, né? Então, o Heitor foi uma pessoa, assim, que eu sei que eu confiei, que na época ele não abriu para ninguém, só para quem precisava, né? Que não ia contra a política da empresa, né? E a gente sabe que isso acontece até hoje. Não, acontece. Né? Em muitos lugares. Assim, a pessoa ela vai se aproveitando daquela coisa, somos amigos, eu vou te ajudar, vou pegar junto aqui. A gente sabe de parceiros, né? Sentou na mesa para participar da reunião. É uma divisão, sabe? E isso é uma coisa ruim que aconteceu, mas enfim, né? Segui por muito tempo, eu acho que eu fiquei uns 2 anos, não sei, alguma coisa assim. E de repente, né? Ela de repente vendeu 1, vendeu 2, vendeu 3, né? E fez boas vendas. Né? Eu já, pode parar. Vamos abrir uma imobiliária, né? Não, mas no começo tu não falou direto, vamos abrir uma imobiliária. Mas tu falou assim, vamos trabalhar junto aqui e tu vai vendendo o que eu construo. Foi assim. A gente não chegou assim, vamos abrir uma imobiliária. Não, fica só tu atendendo. Tu atende, sim, amigo, tal. Lembra que a gente ainda... E daí tu vai atendendo, tal. A gente pega uma sala, tem um prédio lá onde o pai dele tem a empresa.
pega uma sala e tal. Foi uma coisa bem despretensiosa, na verdade. Exatamente. Né? E na época eu até fiquei assim, porque eu gostava de trabalhar em imobiliária. Sempre gostei de imobiliária. Eu acho que a imobiliária, ela te dá o suporte, sabe? É verdade. Eu sei que devem ter muitos corretores autônomos. Eu até tô com um autônomo que parou de ser autônomo e veio trabalhar agora Mas comigo. é muito difícil você ver um corretor que começa já autônomo e daí segue sempre autônomo. Geralmente ele tem uma experiência na imobiliária, aproveita, cresce muito com aquilo, Exatamente. e daí ele vai trilhar o caminho dele sozinho. Exatamente. Mas o contrário é muito raro. E tem, assim, até tem uma corretora nossa que pega no meu pé, mas, assim, é que é complicado. Ela fala assim, Dani, na verdade, a The One é uma escola. Né? Eu até já pensei, pô, será que eu abro? Né? Porque realmente, assim, eu sei porque a gente conhece muita gente, a gente ensina muito. Muito. E eu trabalho com o corretor desde a sua imagem mesmo, cuidado, o autocuidado, imagem. Eu sei que é uma coisa mais delicada, mas não tem como fugir disso, tá? Independente do padrão, tá? A gente fala muito em atendimento alto padrão, atendimento de luxo. A gente teve até uma palestra com o Ferreirinha e teve corretora que eu vi que ficou decepcionada com o que ele falou do conceito de luxo, tá? Qual é o conceito de luxo que ele passou? O luxo é você atender bem aquela pessoa. Isso é luxo, tá? Não é eu ter a bolsa de 50 mil, tá? Então, assim, claro que é mais complexo o que ele usou, né? Mas num resumo, tá? O luxo nada mais é do que eu te atender bem, independente do dinheiro que tu tem, tá? E essa é uma filosofia nossa, onde muitos conhecem a gente como médio e alto padrão, mas a gente atende muita gente. A gente fala assim, né, do baratinho. Não importa. Se eu vender esse mês 10 baratinhos, dá um de luxo, tá? Então, eu não vou atender mal essa pessoa. Eu já tive caso de cliente que foi numa imobiliária de chinelo, a gente teve esse case, tá? E que apareceu na nossa imobiliária falando que deixaram ele sentado na recepção. O cara tinha 500 mil, sei lá, num saco, não sei o quê. Sabe essas coisas assim? Porque ele trabalhava com plantação, tá? Comprou com a gente. Por quê? Porque não me importa se ele entrar de chinelo. Não me importa. A gente tem que olhar para trás. Todo mundo tem pai, tem mãe, tem vó, tem história. Então, eu não vou deixar ninguém de lado. Não vou. Então, já me disseram, tem que focar, Tem que focar. Cada corretor tem seu nicho. Mas isso não significa que ele vai renegar ou negar alguém que esteja querendo aquele teu trabalho, né? Ele não vai ser mal atendido. Ele não vai ser diferenciado. Na The One, não. Não, porque isso faz parte da nossa filosofia, tanto minha quanto do Juliano. E eu vejo que quem está com a gente está nessa mesma vibração, né? Eu sempre falo, não faz mal, o corretor saiu daqui, foi para lá, foi para outra imobiliária. Ele está procurando a tribo dele, né? Prefere ser autônomo? Às vezes tem algumas limitações de horário, ou não quer estar lá em reuniões, por exemplo, porque tem gente que odeia. E você é obrigado a dar treinamento. A gente dá. E a gente vê muita imobiliária não dando treinamento para corretor, porque tem medo de perder. O que você prefere? Você prefere ficar 1 ano com um corretor inteligente, dominando o que está falando? Ou sei lá quanto... Ou não treinar. Ou não treinar e ter um cara Quanto que não entende. um corretor não treinado. Né? Então, assim, eu fico orgulhosa, né? Claro que a gente fica chateado, né? Quando um corretor que você gosta sai, né? Fica chateado, dá aquela tristeza, né? Poxa, né? Daí tu olha assim, eu que ensinei isso, Mas, assim, faz parte do caminho de cada um, né? Cada um sabe seu caminho e todo mundo tá apto a chegar ao ápice, ao sucesso. O sol brilha para todos, né? Por mais concorrido que seja, eu acho que isso aí não... E voltando um pouquinho sobre a questão da imobiliária, né? A gente acabou abrindo a imobiliária, criamos um CNPJ, criamos o Cresci Jurídico, né? E num primeiro momento era uma empresa só da Dani, né? Ela ia tratar, Quando eu fiquei rica, ele pegou metade. Ela ia conduzir e eu ia dar só um suporte quando precisasse, né? E o que aconteceu? Naquela época, eu acabei desacelerando com as minhas obras
e fiquei sem atividade. O que eu fui fazer? Fui trabalhar com a minha esposa. Né? Então, a gente pegou, foi justamente aquilo que é o calo para todo construtor. Eu acabei não conseguindo emendar uma outra obra, não tinha o projeto, acabou ficando para trás e aí rompeu aquele ciclo. Tive que desfazer da minha equipe e aí a gente acabou trabalhando junto. Mas é que naquela época tu estava bem envolvido também já. Que era isso, mais ou menos? 2015? Mais 2016. ou menos. Não, 2015. Foi 2015, já no início. Porque, na verdade, assim, o que aconteceu, né? A gente estava no mesmo ambiente, mas em empresas separadas. Aconteceu que aquele pensamento, e eu acho que isso acontece talvez com muito autônomo, que acha, eu vou fazer tudo sozinho. É muito difícil, entendeu? Então, assim... Por um tempo você consegue, mas depois... Exatamente. Então, quando tu percebe, tu tem que ter um administrativo, alguém que cadastre, alguém que atenda telefone. Tu tem que ser o corretor ou não, daí tem que ver se tu tem que ter um outro corretor. E o negócio vai crescendo. Então, na época, a gente já tinha uma secretária, né? A Miriam. A Miriam ficou quase 8 anos com a gente. Infelizmente, ela nos deixou, né? Foi trabalhar com o esposo dela. Mas ficou muitos anos, ela desde o início com a gente, né? A gente é muito grato. E então a Miriam, assim, começou com a gente atendendo tudo. A Miriam fazia tudo. Fazia coisa para construção, ela era minha funcionária. Esposa do cliente. Aliás, ela foi uma compradora de um geminado meu. E foi até uma situação engraçada, porque justamente quando foi assinar o financiamento, uma semana antes, a empresa fechou. Então, ela não conseguiu seguir com o financiamento. E estava numa situação assim, a casa pronta para iniciar com o financiamento, e ela não tinha mais a renda para comprovar. O que aconteceu? Eu contratei a Miriam na minha empresa para que ela não trabalhou comigo, né? Eu fiz só o registro dela, para que ela tivesse a comprovação de renda e aí sim pudesse comprar. Então, ela veio como minha cliente, acabou sendo contratada sem trabalhar, né? E aí depois a gente seguiu com o financiamento, finalizou e ela falou, olha, na verdade eu tô procurando emprego. E aí ela veio trabalhar conosco. Então foi Nossa, dessa forma. A Miriam sempre foi nosso braço esquerdo, direito, tudo, né? E aí foi isso. Então... Desacelerou a questão das obras e começou a tomar corpo e de repente já veio assim, uma demanda maior, né? Com contratos, com certidões negativas, que é a parte que dentro da The One, né? Eu não faço atendimento, né? Não atendo o cliente direto, eu acompanho atendimento com os corretores e aí eu fico envolvido com a parte de documentação, emissão de certidão negativa de débitos, né? Análise da documentação das partes, alguma ajuda com fluxo de pagamento, financiamento, enfim, eu faço essa parte. E acabou tomando corpo, a gente começou a crescer, a equipe começou a aumentar. Na verdade, daí teve a nossa primeira corretora, né? A nossa primeira corretora foi a Jo, que está com a gente até hoje. Então, a Jo é a que tem mais tempo de casa. A Jo já tem praticamente o mesmo tempo de CNPJ. Ela tem quase a idade da The One. E a Jo, eu conheci o esposo dela. Ela trabalha com o esposo, que também é nosso corretor. E o esposo dela trabalhou comigo na Local. Vocês têm algumas coincidências, assim, que a vida de vocês vai dando voltas e vai conectando. Exatamente. Então, isso. o Vilmar trabalhou comigo na Local, o Lobato trabalhou comigo na Local, na época, que também trabalha comigo hoje. Hoje não, 6 anos. E na época, do nada, eu falei assim, gente, eu não tô dando conta, que eu preciso de um corretor. Do nada, mas do nada, tá? Eu sempre brinco, falo que a Jo parecia um anjinho vindo assim. Ela, oi, lembra de mim? Porque eu fui numa visita com o marido dela, numa parceria, né? Eu tinha o imóvel, ele tinha o cliente. Na época da Local. E eu conheci ela. Ele, essa minha esposa, ela fala que nem tu, acho que vocês iam... E a gente e ficou lá e se conheceu. E nunca mais se viu. E daí, não sei quanto tempo depois que eu abri a imobiliária, daí a Jo apareceu lá na imobiliária e falou, tu não tá precisando de corretor? Eu disse, meu Deus do céu, né? Tá me ouvindo? Tô me escutando? Eu tô, alô? Daí hoje assim, em dia é o celular, daí eu assim,
Mas tô... Daí eu brinco com ela, eu falo que a gente fez um pacto de sangue, porque no dia eu falei assim, assina aqui, mas assina com sangue. Daqui tu não sai mais. E ela tá com a gente, já tá 7 anos e meio com a gente, né? E meio ano depois veio o Vilmar, saiu da Local e veio trabalhar com a gente também. Na época, a dúvida dele era porque ele ia trabalhar com a esposa daí, né? Que nem a gente trabalha. Então, assim, eu sempre falo assim, são os únicos casais. Daqui pra frente não entra mais nenhum. Porque não é fácil trabalhar em casal. E daí, então, são os que estão mais tempo com a gente, né? E depois que a Jo entrou, então, a Jo também, assim, ela não tinha a prática, né? Então, no início, eu tinha o tempo de... um amigo meu me ligou, eu vou passar essa... captação para ti, vem cá, vamos lá, né? Daí eu ia com ela, a gente ia, vamos fazer isso aqui, tal. Negociação, fazia parceria eu e ela, sabe? Porque era só nós duas. Então, a gente ficou meio ano só nós duas, né? Meio ano depois veio o esposo dela, depois veio o Lobato, depois o meu irmão trabalha junto com a gente também há alguns anos. E nesse comecinho, desculpa te interromper, mas quais foram os principais desafios que vocês tiveram, assim, estavam vocês dois ali, começou a vir mais gente. O que era mais desafiador naquela época? Eu acho que foi, com o volume de trabalho, conseguir atender e atender todas as demandas de uma empresa, né? Por exemplo, divulgação, né? Quais são os portais, de que forma que a gente vai divulgar, divulgação, mídia física, mídia digital, todos os atendimentos, porque começava a ter bastante atendimento, a gente não sabia como atender, muito contato, sabe? Fazer, na verdade, fazer tudo, né? Uma equipe enxuta, uma empresa crescendo. A gente teve que aprender, e né? a gente fazia zero. tudo. Eu já fui colocar placa, né? De pegar uma escora, passar no material de construção, pegar uma escora, né? Colocar placa, já fui fazer isso. Então, e até desde fazer placa, né? Onde fazer placa? Eu também já ajudei corretor a colocar placa. Tá vendo? Então, assim, né? Empresa pequena que está começando, você faz tudo, né? Tudo. Você acaba fazendo tudo. Ainda não era muito forte essa questão da rede social, né? Do Instagram, das coisas, mas já tinha Facebook, né? Como é que vocês divulgavam os imóveis naquela época lá? E eu acho que o principal eram os portais, né? E Facebook. Mas, assim, ainda era muito tímido o Facebook, né? Eu lembro que naquela época tinham 2 ou 3 portais aqui em Joinville que eram os Isso. maiores, né? Era a Rede Mais e a Rede Mais Imóveis. Mas essas são redes, que até vou falar também, mas de portais imobiliários, Zap, Viva Real, que agora é um grupo até, né? O Classe A era um portal que era bem antigo. Bem joinvilense, né? assim. Joinvilense, né? Ele era focado em classificados. Então, eu entro nisso, né? Como tu falou em rede, né? Então, em 2016... Praticamente quando a gente... Logo no nosso início... acho que não sei se a gente tinha um ano de empresa. Eu conheci o Leco, que é da Rede Mais, né? E ele veio conversar comigo e, na época, assim... me chamaram para uma entrevista no grupo de diretores, né? Só que tu pensa, era uma empresa super pequena, eu tinha poucos imóveis. Eu fui sem o Juliano, porque na época, né, o Juliano tinha envolvimento. Eu ainda tinha minha atividade. Mas, ele ainda tinha as atividades dele. Então, assim, eu que estava mais mesmo na linha de frente. Fui num jantar com eles, morrendo de medo, né? E, no fim, a Zibel também tá... A gente, o Rui e a Norma da Zibel, né? Que são os proprietários, são meus parentes, né? E eu lembro que na época, fazia tempo que eu não via o Rui, até ele nem me olhar, prazer. Disse, como prazer, eu sou a Dani. Como a Dani, sabe? Não sei, sou tua parente. Sou tua parente. Não lembro do Natal lá, não? Mas isso não foi o que influenciou. E na época, eu então pedi se eu podia entrar na rede. Foi feita uma reunião. E eu lembro que eu quase infartei, porque quanto que tu vende por mês? Qual é o teu VGV? Qual é o teu faturamento? Qual é o teu... E eu fui ficando assim, eu lembro que alguém falou assim, meu Deus, gente, vocês não estão vendo que essa guria vai infartar? Aqui já tava tudo vermelho, eu já tava nervosa, assim, o Juliano do lado, tremendo, piscando, né? Enfim, entramos na rede naquele momento. A gente é muito grato à rede, tá? Rede Mais. Mas esse ano a gente pediu o desligamento,
tá? A gente entendeu que estava num momento diferente, então nós ficamos 7 anos dentro da Rede Mais, né? Repito, somos muito gratos a todos, né? O Leco, que é o gestor, e todas as imobiliárias que fazem parte. Continuamos fazendo parceria com eles. A gente, assim, é muito amigo ali do Jackson e do Gilson da Sacada. O Amandos, eu adoro ele, da Concreta, né? O Rui da Zibel, o Rocha da Imovile, né? Eu tenho o Paulinho da Sobrado. Hã? O Júlio? Da Imovile? Não, o Rocha. Não, tá, o Rocha. Rocha e o Felipe, né? Então, até assim, quando a gente falou, né? Os que são mais ligados com a gente, poxa, não pode ser que vocês estão fazendo isso, né? Mas foi uma decisão, assim, não foi de cabeça quente, não foi de uma hora para outra, né? A gente veio estudando sobre essa decisão, né? E a gente achou que foi no momento certo, né? E não foi uma questão de, o Zoe jogou fora, não tem nada a ver. Tá? É claro que a gente teve muito aprendizado, mas a gente também contribuiu bastante, eu tenho certeza. Nós éramos os mais jovens do grupo, como diretores. Depois ainda entrou mais uma, mas foi agora mais para o final. E a gente sabe, até por eles falarem, que a gente reativou muitas coisas, assim, essa jovialidade do grupo, de vamos se encontrar, a gente tinha nosso churrasco todo mês, né? E eu ainda brinquei com alguns, falei assim, gente, a gente não tá morrendo, né? O churrasco pode me chamar, a cerveja pode... A gente continua comendo carne e tomando cerveja, né? E, aliás, ninguém mais me chamou, nem o Jackson, e ele fica fazendo, eu passo, caminho para minha casa, eu até saindo daqui eu vou passar lá para ver. E então, assim, eu amo de paixão, é claro que uns a gente tem mais envolvimento, outro é como uma amizade, né? Mas a gente é muito grato, mas esse ano a gente realmente encerrou com a rede, tá? Então, a gente segue agora essa nova jornada, né? Esse novo desafio. E assim, em relação aos desafios, né? Eu acho que desde o início e agora também, nunca é fácil, né? Nunca é fácil, né? Sempre tem algo para você ultrapassar e barreiras para romper, problemas para resolver, né? Então, agora, os negócios, quando vão crescendo, eles te trazem mais responsabilidades, mais afazeres, mais etapas, né? Mais decisões, né? Então, assim, a gente tem muito, assim, de investir, sabe? Então, quem olha de fora... E lógico, eu não vou ficar chorando na minha rede social, né? Então, assim, quem olha de fora é tudo muito bonito, todo mundo fala, muito mil maravilhas. Eu sempre brinco, eu falo que assim, já teve gente que eu enganei sem querer. Da pessoa me perguntar, como é que tu tá? Ai, tô com dor de garganta, tô mal, tô em casa, nem consegui trabalhar, tô mal mesmo. E eu sou uma pessoa que é difícil, tipo, ficar em casa, não consigo. Tem que estar muito mal mesmo, né? E, de repente, a pessoa vê uma publicação minha, sorrindo, num vídeo, e dizer assim, ei... Tu não tá mal? Tu não tá em casa mal? Tô. Mas eu acabei de ver tu num geminado sorrindo com a corretora. Assim, não, mas calma aí. Tu já ouviu falar em postagem programada? Né? Eu sou uma atriz. Eu sou uma atriz. Isso. Então, assim, e isso é ótimo, né? Porque... E até esse desafio digital, hoje até a gente teve uma conversa lá com os nossos corretores, a gente estava até falando do ChatGPT e, né, de todas essas coisas. E até te citou também, né? Que tu ajudou a gente, né, Tiago? Não sei se tu sabe, mas tu foi o que deu o empurrão. Estava ali, ChatGPT, agora eu amo. Agora eu falei, Juliana, eu tô te trocando por um robô, porque ele me dá todas as respostas, né? Então, assim, a gente está passando isso para a equipe, né? E a gente sabe que o digital, ele vem com tudo. Sim. Não tem mais para onde correr, né? E assim, ó... não tem desculpa. Eu sei que é mais difícil para quem vem do mercado mais antigo, né?
E eu falo, gente, hoje até falei lá pra equipe, tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês, muitas coisas eu fiz cursinho, fui atrás, na época ali do Rodrigo Lucena, Guilherme Machado, vai no Conecta Imob todo ano, isso tem um custo esse aprendizado, né? Não vem de graça, não é, vem aqui, mas eu faço isso com a minha equipe. Eu ensino a usar Canva, eu ensino a usar Singel, eu ensino a usar o chat, eu ensino a programar post. E por isso que muitas vezes pode o corretor voar. Mas daí tudo bem, entendeu? Mas pelo menos os que estão ali com a gente, eles têm que saber. Eu quero que eles saibam o básico, entendeu? É claro, eu não estou pedindo algo, sabe? Às vezes pode fazer uma coisa básica, mas tem que fazer. Né? Eu tenho vergonha, para ti é fácil. Quem disse? Tu viu, Thiago? Tu é prova viva, eu não estava nervosa para vir aqui. Tá. Né? Então, e assim. Viu? Foi tranquilo. Então, assim, o que eu vou falar? Ninguém acredita que eu sou envergonhada. Nem ele não acredita, ele começou a... Não, eu também não acredito. Eu tô no grupo que não acredita. Mas assim, eu fico nervosa pra caramba. Tu já gravou comigo, eu fico nervosa. Mas eu vou lá e faço. Mas foi a mesma coisa que eu te falei, Quando você parou com o nervosismo e entendeu, eu preciso fazer isso aqui, esse é o papel que eu assumi. Você fez e fez de primeira. Tinha frase lá que tava no roteiro. O problema é assim, às vezes a gente se prende tanto no roteiro. É verdade. E a gente fica assim, tem que ser essa frase. Não, próximo a gente vai arrasar. Tem que ser essa frase. Daí ia lá, fazia, no meio da frase esquecia. E daí eu falei assim, Dani, pensa um pouco, relaxa. E não precisa falar igual ao roteiro, fala do teu jeito. Ela ia lá e falava melhor do que estava no roteiro. É isso aí, já adaptava, já personalizava. Mas tu sabe que eu já fiz teatro, né? Fiz teatro, né? Fiz 4 anos e meio de teatro. Eu apresentava peças de teatro no Rio Grande do Sul, né? Eu engravidei cedo, então eu parei o teatro, né? Por causa da gravidez. E já fiz teste até pra Globo. Só que eu não passei. Por isso que eu tô em Joinville. Não, mas olha, vou te falar assim que o pessoal da Globo ali não tá tão bem. Acho bem melhor você estar aqui. Mas a época que eu fiz, eu acho que ia dar dinheiro. Não, é porque assim, eu sempre... Engraçado, né? Agora assim, até pra vocês rirem mesmo de mim, não tem problema. Né? Mas assim, eu tinha um sonho, eu queria ser Paquita. Eu queria ir pra qualquer coisa na televisão. Tá? Minha sorte, o azar, não sei, que meus pais nunca me levaram para São Paulo. Senão você estava lá. Senão eu estava lá, tá? Eu estava lá. Então, assim... eu sei que eu tenho um pouco mais de facilidade, mas o que eu falo pro pessoal é assim, se você é envergonhado, tem até o robô que fala para você o vídeo, né? Mas faz alguma coisa. Se desafia. Deixa a tua voz de fundo, tipo... Não vira a câmera para ti e coloca ali, pessoal, tô chegando aqui nessa captação, aqui no bairro América. É um apartamento super legal, ele tá praticamente todo mobiliado, vai entrar, acredito aí, em poucos dias vai estar no nosso sistema, se você tá procurando, tal. Gente, eu tenho... Porque daí ele tá ouvindo a tua voz, né? E é uma coisa natural, tu não precisa fazer texto. Fala o que tu tá fazendo. Porque assim, me corrija, porque vocês são mais da mídia do que eu. Mas assim... Para mim, o Stories é a minha comunicação com as pessoas que estão ali. Com seguidores. Tá? Seguimores. Seguimores. Então, assim, quantas coisas já vieram me falar. E é triste, eu acho triste isso, assim. Agora eu posso te falar, fulano acha ridículo o que tu faz. A fulana ria da tua cara lá dentro da imobiliária. Olha só. Eu disse, ela que vá... Exato, vá para aquele lugar. Sabe por quê? Porque, assim, eu tenho pena. Um corretor que está rindo de um outro que está tentando fazer seu trabalho, né? Que está seguindo em frente. Inveja. Muitas vezes é inveja. Então, assim, o que eu posso fazer a não ser ter pena de um ser desse? Porque, primeiro, não vai fazer nunca. Vai ficar para trás. E ainda tá fazendo uma coisa chata, que é rir da cara de alguém que está tentando, que está se esforçando, que está trabalhando. E, assim, quer saber? Sai da minha rede social. Não tem... Por que tá ali me olhando? Pra que ver? Se me odeia, sai. E teve gente que eu bloqueei que me mandou mensagem. Por que você me bloqueou? Quando eu fui responder, tava bloqueada no WhatsApp. Sabe? Então, assim, nem me deu direito de resposta. Eu acho o seguinte... não tá afim, não precisa. Porque, assim, a vida real, ela é uma coisa. A vida real, você pode vir aqui falar comigo,
a gente se entende e conversa. Ou vai se odiar, ou vai ficar amigo, não tem problema. Mas a rede social, ela é diferente. Eu tenho opção de estar ali ou não, né? Então, se tá ali, eu não entendo por que uma pessoa segue a outra para falar mal. Só vai ficar criticando. Eu tenho que admirar, entendeu? Então, eu olho assim, a gente sabe as pessoas hoje... Depois a gente vai ter que aplaudir quem tá fazendo e você não tá. Quem começou lá atrás, quem tomou o desafio. Exatamente. Então, assim, por que fulano vende tanto? Por que a fulana tá não sei o quê? Por que não sei quem tá fazendo? Por que as pessoas conhecem esse e não esse? Lógico, se eu sou um corretor, vou ficar no anonimato? E daí você vai ver o perfil do Instagram do corretor e é assim, ó. Parece um catálogo. É só imóvel. Só imóvel e negócio de lançamento. Você não sabe quem é o corretor, você não sabe quem que é aquela pessoa. Exatamente. Ali. Como é que você vai querer se relacionar com então, aquilo? assim, ó, eu acho que é um meio termo, tá? Eu sou da opinião, eu sei que tem várias teses, né? E muitos me perguntam, Dani, o que a gente faz? Eu faço uma conta pessoal. Ah, daí tem gente que fala, faz as duas juntas, faz separada. Eu sou da opinião, eu sei que a maioria fala para fazer junto, eu faço separada, tá? Por quê? Porque se eu fizer junto, o que eu fizer de pessoal, ele tem que ter um propósito. Ele tem que ser um pessoal proposital. Eu não vou poder colocar qualquer coisa. E daí, como as pessoas não entendem muito isso, então, a minha opinião, faça separado. Na dúvida, faça separado. Daí, você coloca uma pitada da tua vida pessoal, do teu dia a dia, que daí você sabe. E daí, a cerveja, a carne, deixa não sei o quê, o fio dental, né? Que eu não me conformo. Tá? Porque hoje tu vai entrar numa empresa, eu não sei tu, mas a primeira coisa que eu olho é o Instagram. Né? Então, ali tu já olha o perfil comportamental da pessoa, né? O perfil do Nick eu fui olhar, não tinha nenhuma foto. Foi por isso que daí... Mas daí por isso que ele foi bom, é quietinho, não vai incomodar, olha ali. Mas até a foto de perfil não era a foto dele. Era um avatar. Era um avatar. A gente até está passando por um processo de contratação na empresa, né? E como é importante o posicionamento, a rede social da pessoa, né? Do candidato, a gente vê muita coisa, tem coisas que a gente já identificou, né? No início, né? Descartou, né? E tem alguns que se estão numa condição bem posicionados, a gente acaba conseguindo seguir no processo seletivo. Mas assim, ó, eu acho, assim, para corretor, né? Jogando para a área imobiliária, para corretor, assim... Para quem vem do mercado mais tradicional, tá? Eu não vejo problema, tá? A pessoa vem, eu acho que ela tem que ter boa vontade. Isso, e estar aberta a aprender. E eu fico muito feliz, tá? De repente, estar ali orientando alguém de 60, ou mais de 60, ou 50, eu tenho 45, né? Não tenho problema em dizer idade. Então, assim, como é que tu falou esses dias? Eu não sou tão nova. 40 é uma idade meio termo, né? Não é nem tão nova, nem tão velha, né? A gente se sente assim, né? Então, assim, a gente aprende muito com os mais jovens. Eu tô falando, assim, em relação à mídia, né? Mas a parte de instruir quem é mais velho de idade do que eu, né? Tu tem que ter um carinho especial, porque a gente sabe que é mais difícil. Se já tem coisa que para mim com 45 é difícil... Imagina com 60. Com 60, com 65... É mais difícil, né? Eu vejo meus pais, né? A minha mãe, tu ensina, ela vai lá e faz, tá? O meu pai tem 3 anos de diferença. Nem ensina, tá? Nem ensina. Então, assim, é da pessoa também. Então, tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que não tem, mas, assim, tem que ter a predisposição, tem que ter a boa vontade. E o principal, não há, poxa, o meu gestor é um chato que agora quer que eu faça rede social. Não, o mundo pede. É que nem se arrumar. Eu já... É delicado isso, como eu te falei no início, porque o corretor precisa entender que o estar bem vestido não é para mim, não é para minha imobiliária, é para ele mesmo. É para ele mesmo. É para a autoestima dele, é para ele sair confiante de casa. Gente, tu sabe o que é se maquiar
Não. 6 da manhã? Não, Tá? Sabe que é 6h45, tu tá já assim, ó, quase saindo e tu já tá pronto, tá? Então, assim, ó, não é fácil. Tem gente que olha pra mim e fala, mas tu acorda animada, mas tu acorda não sei o quê. Gente, não acordo, tá? E, assim, a nossa jornada é pesada. Eu não sei se eu já comentei contigo, mas a gente tá com 9 animais. Então, além de tudo... a gente tem uma gata que teve cria, que ele foi tentar juntar... 9 animais, eu pensei que era... Animais, animais. Não, animais, né? A gente já tinha 4. Cachorros e gatos. A gente já tinha, né? A gente tem um pitbull, uma cadela adotada e mais 2 gatos adotados. E o Juliano, que nunca na vida dele... assim, quando... Vamos ver a evolução do Juliano em relação a gatos. Quando eu conheci ele, era ódio mortal. Depois era, vontade de... eu tenho... Não fazia, mas... Assim, eu sinto uma vontade de puxar pelo rabo, assim, umas coisas... Assim, Juliana. E ele foi evoluindo até o dia, um pouquinho antes do meu aniversário, esse ano. Ele aparece na imobiliária com um gato da rua. As gurias... Juliano ficou louco, né? Surtou, só pode ser... Daí eu falei, gente, eu acho que esse gato tá com câncer, né? Só pode ser. Tava grávida. Eu mandei pra castração, fizeram ultrassom, Dani, ela tá grávida. Putz. Nasceram, ele ficou papai. Quantos? 4 filhotes. Eu vou dar um pra ti, Só fica bem 4. tranquilo que eu vou te dar. Né? Então a gente tá agora cinza, fazendo... branco e preto, é só escolher. A gente tá fazendo... Aliás, o cinza já tá... A gente tá fazendo desmame, ensinando a comer... Começamos hoje a ensinar... Então, assim, quando as pessoas acham que a vida do outro é fácil, tá? A gente sai de casa... antes das 7 horas, e a gente já fez tudo isso. A gente já cuidou de 9 animais da nossa vida, da nossa alimentação, e já está às 7h20 na empresa. E agora começa a jornada. Tá? Então, assim, e ainda tem academia à noite, né? Academia à noite. Tá? Então, assim, ó, nada nunca vai ser fácil. Nada, nunca. E não é sempre que a gente tá todos os dias feliz, e muita gente confunde... Talvez o meu jeito ou o que eu falo. Porque quando eu venho dizendo que a gente tem que cuidar do nosso sorriso, cuidar do jeito que a gente vai receber as pessoas, eu não estou dizendo que é para você ficar sorrindo o dia inteiro, né? Mas é ser sempre cordial, tratar as pessoas bem, responder quando pergunta. E sim, porque não sorrir? Porque o sorriso, automaticamente, tu já vai fazer aquela pessoa sorrir, tu já vai... já ajuda muita coisa, entendeu? Depois, tu chega em casa, daí pode chorar. Não tem problema, né? Então, eu acho que é isso, assim, basicamente, o nosso dia a dia é bem puxado, né? E dificuldade, a gente tá passando agora, por contratação, por não sei o quê. Gerenciar a equipe. Quantos corretores são? 11 agora, 11. Mais locação daí, né? É gente pra caramba. É gente pra caramba. A nossa equipe, no total, São tá em 19 pessoas. Nossa. Então, e assim, a gente já está numa fase, né? Claro, a gente precisa agora organizar ali a parte administrativa, né? Que teve a Thay saiu agora sexta-feira, foi ficar com o filho, ela veio de uma licença maternidade, né? E daí tomou essa decisão. A gente sabe que acontece com muitas mulheres, né? E a nossa corretora, nossa administrativa de locação, ela vai se tornar nossa corretora, ela está com o Cresci. Então, a gente abriu vagas lá na The One, né? A gente está com vaga aberta. 2 vagas e a gente já precisa aumentar o quadro. Então, a gente já tem o pré-atendimento, a gente tem cadastro, né? E tudo a gente já precisa aumentar pelo fluxo de trabalho. Né? Então, assim, é bastante gente, né? E eu fico orgulhosa quando eu olho para trás, assim, vejo, poxa, né? Eu olhar assim, em 2015, a gente sem pretensão, assim, eu vou ser a corretora dele, né? De repente ele tá me obedecendo. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que é uma parceria, outra coisa, assim, que muita gente fala, assim, de trabalhar marido e mulher, né? Não é fácil. Claro que não é fácil, né? Vocês brigam muito? Hã? Vocês brigam muito? Já respondeu. Bom, muito quanto, assim? Tu quer saber que de 0 a 10? Não, mas a gente sabe se respeitar, a gente sabe se dividir. Assim, as minhas responsabilidades na imobiliária são diferentes das delas e a gente se divide, né? Eventualmente, a gente, lógico, né? Tem aquelas... Mas, assim, cada um já sabe o olhar do outro, já sabe se está no momento ou não, né? A gente evita levar as discussões para casa, tipo, discutir algum problema.
Às vezes acontece, porque o dia é tão puxado que o único horário que tu tem ali, mas é ruim. Então, uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo, que aquilo influenciava na nossa vida familiar, né? Eu ainda sou pior que ele, tipo, ele corta mais. Tipo assim, Juliana, vamos discutir agora. Dani, agora não. Não, eu vou dormir. Como vai dormir? Tipo, domingo. Domingo, assim, sabe? Como vai dormir? A gente precisa conversar sobre isso. Amanhã, de manhã, a gente vai conversar sobre isso. Então, pra mim, isso é muito difícil. Não é fácil. Porque quando eu tô com uma coisa na cabeça... A gente tenta não levar assunto profissional para casa. A gente tenta, não é sempre que a gente consegue. A gente, num passado relativamente recente... A gente chegava em casa, abria o computador e trabalhava até mais tarde, né? E a gente parou com isso. Todo dia. A gente comia, abria o computador e trabalhava. Né? E ficava até 9, 10, às vezes meia-noite, às vezes 1 da manhã, né? Mas claro, a gente ia tipo 1 da manhã... Mas a gente... era muito cansativo. A gente tem feito pouco isso. Mas assim, uma das pessoas que deu um chacoalhão na gente foi a nossa filha, que está com 15 anos. Eu sempre brinco que ela é minha mãe. Porque ela me põe na linha, sabe? Capricorniana, espírito antigo, né? Então, ela me dá uns chacoalhões. Então, ela foi uma que chamou a gente pro... E aí? Vocês chegam, vão trabalhar de novo? Vamos assistir um filme? Vamos conversar? Então, esse ano foi um ano que, em relação a isso, a gente conseguiu dar uma evoluída. Tipo assim, só que como eu te falei, ele consegue melhor, assim, pra mim, eu fico estrequinada, assim, na minha cabeça, eu tenho que estar trabalhando. Eu não sei por que deve ser um problema, mas eu não consigo relaxar. Mas é o estilo de vocês, de vocês. E assim, Dani e Juliano, eu queria dizer que, infelizmente, a gente está se encaminhando aqui para a nossa reta final do nosso podcast. Eu acho que, assim, temos que marcar uma segunda edição, porque tem muita coisa que eu queria perguntar para vocês ainda. Eu acho que eu falei demais, né? Sobre o mercado imobiliário, né? Ai, meu Deus do céu. Desculpa. Não, capaz. Eu adorei. E é legal, assim, quando a gente tem história para contar, a gente vai entrando, vai conversando mais sobre a vida, que nem falou, cuida da sua aparência, porque algo que eu vi também num corte no podcast é o seguinte: a roupa que você está usando, ela não te define. Não define quem você é. Mas você escolher a roupa que você está usando pode mudar a percepção que uma outra pessoa tem. Então, você tem o poder de mudar a percepção de outra pessoa. Sim. Aquilo não vai mudar quem você é. Você vai continuar sendo a mesma pessoa. E só tem uma vez para fazer isso. A primeira vez. Uma vez para fazer isso. É dito que em 3 segundos o cliente visualmente já sabe se vai permanecer com o corretor ou não. Ele já sabe se ele, na mente dele, no cérebro dele, ele já sabe se ele confia em você através do teu capital visual. Da primeira fotografia. Tá? Então, ele bate o olho... sabe? Ele disfarça ali. Depois ele vai dizer, não vou mais comprar. E muitas vezes tem a ver com o teu visual. Sim. Tá? Por isso que eu falei desde o início pra ti que é delicado. Porque dependendo da pessoa, ela aceita essa sugestão ou não. Só que... repetindo, e fica a dica para quem estiver ouvindo aí for corretor, ou até qualquer outra área, né? É uma coisa pra gente. Isso ajuda. Eu esses dias brinquei e falei assim, você não vai me reconhecer sem maquiagem. Porque, entendeu? Tu tem que estar... É a tua persona. A Dani é assim. Só o Juliano sabe como é que eu sou em casa descabelada. Né? Então, assim, por quê? Eu não vou no mercado sem me arrumar, eu não vou na farmácia, eu não vou na esquina, eu não saio sem rímel. Não saio. Tá? Se eu sair sem brinco, meu Deus, eu fico louca. Então, assim, é uma coisa minha, claro, assim, que também foi uma construção, eu não fui sempre assim. Tive lá da adolescência, assim, bem revolt, sabe? Cabelo vermelho, coturno, blusa rasgada. Bem revolt, né? E que eu fui me moldando, tá? Então, assim, qualquer um pode se moldar. E se eu tô nessa profissão, isso faz parte. Não é, que se dane. Não, faz parte. E pra quê? Tu não quer vender? Então, é bem, né? Fecha com aquilo que tu falou. Bateu o olho, o cara já sabe se vai comprar contigo ou não. Porque ele já automaticamente, aquilo vai remeter a alguma coisa. E, melhor que isso, dependendo com o público que tu quer seguir, tá? Tu seguir mais ou menos no perfil, fazer aquele rapport,
né? Visual, tu já sabe. Você vai atender público luxo, altíssimo padrão, tu vai ter que ter carro daquele padrão, tu vai ter que ter bolsa daquele padrão, tu vai ter o sapato daquele padrão. Ah, é médio, tu vai ter que daquele padrão. Ah, tu atende um público mais popular? Claro, tu não significa que tu vai deixar de se arrumar, né? Tu vai se arrumar para aquele público, mas dentro daquilo que é a linguagem dele. Exatamente. Então, por isso que eu te falei, a gente tem que estar conectado, tem que estar ligado nisso, sabe? Sobre a imagem. Perfeito. Olha, como eu falei alguns segundos atrás, eu acho que a gente teria assunto aí para mais umas 3 horas de podcast. Temos que marcar o próximo. Já fica aqui o convite pro próximo. Oba. No próximo a gente tenta entrar um pouco mais no mercado imobiliário. Mas eu acho que é legal porque a gente contar essas histórias humaniza ainda mais o nosso mercado. Porque se a gente estivesse falando aqui só de número de produto e tal, não sei o quê. Pô, e as pessoas que estão ali trabalhando, né? Exatamente. Como é que é a vida das pessoas? Então, assim, quero deixar agora a palavra com vocês. Se quiserem deixar um último recado aí para a câmera, fiquem à vontade. Eu acho que só agradecer, né? Agradecer teu convite. Adorei, né? Adorei, legal, né? Adorei. Né? Bom, eu gosto de falar, né? Não, mas adorei. E assim, eu acho que faz parte. Eu acho que tu nos deu a oportunidade de contar a nossa história, né? Muita gratidão por isso, porque... como tu falou, humaniza, as pessoas enxergam de outra forma, porque quem está chegando agora, muitas vezes bate o olho e pensa assim, mas para eles é fácil. Para eles é fácil. Eles tá contando não sei o quê, mas ela é dona da imobiliária, entendeu? E não é, e nunca vai ser. Vai ver os perrengues lá, botando enfeite de Natal na árvore depois que fecha a loja. Né? E outra, eu fazia de salto alto, hein? Eu não tiro o salto do pé, na escada ainda, né? Pinheiro de 3 metros em cima do... Né? Então, assim, ó, eu acho o seguinte, só agradecer, tá? Mandar um beijo para toda a nossa equipe, né? Com certeza muitos estão assistindo. Aquela câmera ali, a sua. Então, né? Então, mandar um beijo para toda a equipe da The One, né? E agradecer todo mundo que está nos assistindo e as pessoas que seguem com a gente, né? Que entendem aonde a gente quer chegar, que entendem a nossa jornada, o nosso caminho, o nosso propósito, né? E eu sempre falo, é uma questão de propósito mesmo, né? Segue quem tem a mesma vibração, né? Pode ver, tu vai nas imobiliárias, tu vê os grupos na mesma vibração. Quem não é daquela vibração, ele mesmo se retira, provavelmente, né? Então, eu acho que só agradecer, né, Júlia? É isso aí, reforçar que nós estamos localizados na Rua Camboriú, 309, no eixo Marquês e Olinda, final da Rua Autobem. Bem no final da Autobem, exatamente. Ali, tem uma casa de carnes ali. Muita gente não sabe, mas ali, porque é uma rua sem saída, né? Então, ali no final da Autobem, atravessa a Marquês, que é Camboriú, né? E essa rua lateral, ela continua sendo Rua Autobem, né? Só que ela é uma rua sem saída, que ficou... É um projeto que ficou, não sei como é que tá, abandonado. Mas ela é Autobem. Então, seria Autobem com a Camboriú. Tá? Isso aí. E eu já estive do lado do construtor, né? Não dava atenção e a valorização devida naquela época, não entendia a profissão de intermediação, da corretagem de forma diferente. E agora, estando do outro lado, entendo muita coisa que naquela época eu não entendia, né? A profissão de corretor não vai acabar, né? Ele precisa se adequar às novas dinâmicas, às novas relações. Então, sempre vai ter espaço. Logicamente, que aquela dinâmica de tirador de pedido, isso não vai existir mais. Acabou. Né? Acabou. Mas o corretor não vai acabar essa profissão. Tem mercado para muito tempo ainda, apesar de todas as dinâmicas, né? De as partes conseguirem se encontrar com mais facilidade. Enfim, e isso aí a gente vai deixar para uma outra ocasião. Isso aí. Então, a gente pode falar de relacionamento, captação, mercado imobiliário em geral. Show de bola. É isso aí. Gente, então, muito obrigado por terem aceitado o convite. Foi uma honra poder escutar aqui toda a história de vocês. E escutando toda a história, dá mais orgulho ainda de ver onde vocês estão hoje. E os próximos anos, os próximos passos de vocês são mais brilhantes ainda. Porque vocês investem na equipe. Eu fui lá, conheci todo mundo, o pessoal, uma vibe animada, todo mundo bacana. Então, o futuro para vocês aí é brilhante. Obrigada. E para quem está em casa, eu queria agradecer também a presença de todo mundo e falar que na semana que vem a gente tem mais um episódio da Jornada. E a gente vai conversar com o Michael Beckhauser. Ele que é a cabeça por trás dos anúncios patrocinados da Águia Consultoria Imobiliária. Então, não perca, semana que vem ele vai estar aqui para bater um papo com a gente. E é isso. Gente, obrigado. Obrigada. E até mais. É isso aí, foi um prazer. Um abraço.